Olá, tudo bem? Nessa aula vamos aprender a interpretar a folha de número 15 do nosso manual técnico. Sobre o PDF é a folha de número 16 e sobre a numeração das folhas, que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, é a folha de número 15. Nós vamos ter aqui Chestnut, Backlight Driver e Mesa Bush. Nós vamos começar a nossa interpretação pelo Backlight Driver, que é o que? Todo aparelho que chegar para você, iPhone, iDevice, que está com problema de backlight, setor de luz de fundo, está com defeito, não tem iluminação, tem imagem, mas não tem iluminação, é exatamente na folha de número 15 que você vai ter que abrir para ter acesso então a todas as especificações dos componentes que estão interligados em série, em paralelo, circuitos integrados que estão neste setor. Então aqui nós vamos fazer a parte 1 desta interpretação. Primeiramente, abra o seu manual técnico do iDevice 6 na folha de número 15 e verifiquem por Backlight Driver. Temos aqui a primeira especificação do setor que nós vamos analisar nesse momento, D500 Backlight Driver. Quem é o componente que tem mais importância aqui nesse setor? Exatamente o circuito integrado, exatamente este semicondutor. A letra U significa circuito integrado. 1502 é então o código rápido para a identificação desse circuito integrado na board, no layout da board e na board de forma real. Pois bem, senhores e senhoras, alunos e alunas, nós vamos ter que identificar o circuito integrado, as pinagens que correspondem ao circuito integrado. Como exemplo, no lado esquerdo e no lado direito, nós vamos ter as baus de soldas totalmente numeradas. A3 SW Switch, que vai fazer o chaveamento desse circuito integrado. C3 IN de entrada. Vamos ter também os protocolos de comunicação SDA, SCL nas baus de solda A1, A2. Na C1 vamos ter V e o underline SPI. Na baus de solda B1 vamos ter HWN. Na baus de solda B3 GND e a simbologia do GND, ground, terra. Baus de solda C2 e B2 vamos ter SDI e SCK. Baus de solda D3 e D2 vamos ter as ILED 1 e LED 2, OVP na baus de solda D1. Todas essas malhas grossas, pessoal, nós vamos ter tensões, vamos ter anodo, vamos ter catodo, anodo, catodo 1 e catodo 2, que explicaremos em aulas posteriores. Porém, vamos precisar aí verificar se essas tensões estão presentes. Se essas tensões não estiverem presentes, o nosso circuito do backlight jamais irá funcionar. O que compõe o circuito do backlight? Compõe L de bobina, D de diodo, U de circuito integrado e capacitores. Então toda vez que você ver uma bobina, um diodo, um circuito integrado, todos eles próximos estão formando o conjunto exatamente do backlight. Um conversor DC-DC de modo boost, elevador de tensão. Um conversor DC-DC boost, elevador de tensão. Gravem bem isso. Pois bem, nós vamos ter as malhas e as malhas precisam estar com o seu devido funcionamento de comunicação de um ponto ao outro ponto. Teremos aqui, para dar início, a PPVCC MAN. Esta malha é uma malha de suma importância, uma malha que tem um comprometimento muito grande em diversos setores da board do nosso iDevice, do nosso iPhone. Vamos ter componentes que estão interligados em paralelo. Observem o nó e o componente estão interligados em paralelo. A letra C representa
condensador ou capacitor. Capacitor 1552 de 10 UF. U significa micro, F significa farad. Um capacitor de 10 microfarad com 20% de tolerância sobre os 10 microfarad. Sempre lembrando que nós precisamos também interpretar a porcentagem de tolerância dos nossos multímetros, seja ele Ashum, seja ele Fluke, seja ele Vice, etc, etc, etc. Então esses 20% representa os 20% sobre os 10 microfarad, 6.3 volts, tensão máxima de trabalho desse capacitor. Se por aqui houver um surto e inventar de passar 9 volts, se os componentes anteriores não captaram a mensagem, esse capacitor ele vai entrar em colapso, um curto total e etc, porque a tensão máxima que ele suporta é 6.3 volts. Lembrando que temos uma tolerância de fábrica. CERM significa que ele é um capacitor do tipo cerâmico e a sua temperatura máxima de trabalho X5R, que falaremos posteriormente. Size, o tamanho desse capacitor 0402, um tamanho excelente para trabalharmos com microeletrônica. Também temos aqui RUM. O que significa RUM? Significa a sala que esse componente se encontra, a sala que esse componente está propriamente dito mais aproximado. Backlight. Quando você identificar o circuito integrado, o diodo, a bobina, você já vai ver então esses condensadores. Está em paralelo. Um capacitor de 10 microfarad está servindo como filtro. Teremos também um outro capacitor 1597 de 10 microfarad, 20% de tolerância, 6.3 volts, tensão máxima de trabalho, capacitor do tipo cerâmico, temperatura máxima suportada X5R, size, tamanho 0402 e se encontra na sala do backlight, também paralelo, servindo como um filtro. Observe que nós temos um nó e vamos ter então uma outra malha aqui, ó, que vai ganhar um outro nome, PP, tensão positiva WLED, o underline LX, é onde essa mesma malha vai entrar aqui na Bausch solda A3 SW switch chave, aonde vai fazer o chaveamento. Já você vai entender. A Bausch solda C3 da malha PPVCC Main vai ser IN. IN significa entrada. Na Bausch solda C3 é onde está recebendo a mesma tensão proveniente lá da bateria, aonde passa pelaquele transistor, aonde vai ser chaveado pelo MOSFET, que vai ser chaveado, e nós vamos ter então a tensão presente na Bausch solda C3. A partir daí a lógica começa a funcionar, porque se essa trilha estiver rompida, o circuito integrado não é alimentado, não tem alimentação, não tem ativação, não tem conversão da tensão contínua para outra tensão contínua, e logicamente o nosso backlight não vai funcionar. Então aqui na Bausch solda C3 nós precisamos encontrar a mesma tensão proveniente da bateria. Observe atentamente a Bausch solda A3, ela vem e vem aqui, ó, PPVCC Main, temos um nó, ela sobe, passa por essa bobina L1503, L de bobina ou indutor. Veja que temos uma bolinha, um círculo. Esse círculo significa que essa bobina ela tem o seu lado de montagem. Você pode inverter? Pode, mas o correto é colocar a bobina, soldá-la novamente no local da mesma forma que você a removeu. 15 microfarad, 15 microhenry e não microfarad. Lembrem que o H já não é o F é que é de farad, H já é de henry. 15 U micro, H henry, 15 microhenry. A indutância desta bobina 15 microhenry,
20% de tolerância sobre estes, então 15 microhenry. Temos aqui 720 mA, é a corrente máxima suportada desta bobina, não da malha, e sim da bobina. Vamos ter então 900 miliohms, a resistência máxima suportada desta bobina e não da malha. Então nós logicamente teremos 15 microhenry, 20% de tolerância sobre os 15 microhenry, 720 mA, corrente máxima suportada, 900 miliohms, a resistência máxima suportada desta bobina. Se alguma dessas especificações vier a ter um valor ainda mais alterado passando por esta malha, a bobina vai se abrir. A bobina se abrindo, não vamos ter o funcionamento correto do setor do backlight. Não vamos ter luz de fundo. Esta bobina se encontra em série. Se ela vier a cair da board, ou se ela vier a abrir, algum outro problema apresentar, nós não vamos ter o circuito do backlight funcionando com exatidão, com perfeição. Observe isso. Logo após, teremos a continuidade dessa malha. Essa malha virá e vai então passar por esse diodo, que vamos ser interligado na BAUS de solda D1 OVP, aonde essa tensão ela vai ser elevada. Esse chaveamento, logicamente, na próxima aula entenderemos o porquê deste diodo estar aqui. Obrigado, até a próxima aula.